Boa, galera, vamos falar agora do tipo de escoamentos. Escoamento ou fluxo de fluido estão sujeitos a determinadas condições gerais, princípios da dinâmica e teoria da turbulência. Vamos primeiro falar do escoamento laminar. Ocorre quando as partículas de um fluido movimentam-se ao longo de trajetórias bem definidas, apresentam lâminas e camadas, daí o nome de laminar, cada uma delas preservando a sua característica no meio. No escoamento laminar, a viscosidade age no fluido, no sentido de amortecer a tendência do surgimento da turbulência. Este escoamento ocorre geralmente a baixas velocidades e em fluidos que apresentam grande viscosidade. A viscosidade do fluido a gente pode definir em termos científicos e descreve a resistência do fluxo ao fluido. Então, um exemplo para esse escoamento seria imaginar um copo de isopor. A gente faz um buraco no fundo e então adiciona mel a esse copo. A gente vai descobrir que o copo vai drenar o mel muito lentamente. Isso porque a viscosidade do mel é grande em comparação à viscosidade de outros líquidos, como se fosse água ou alguma outra coisa. Escoamento permanente. Escoamento permanente é quando as propriedades de um fluido em cada ponto do mesmo não variam no tempo. Escoamento variável, também conhecido como escoamento não permanente, ocorre quando as propriedades de um fluido em cada ponto do mesmo apresentam variações do tempo. Um outro tipo de escoamento que a gente pode falar é escoamento turbulento. Ocorre quando as partículas de um fluido não movem-se ao longo da trajetória bem definida, ou seja, as partículas descrevem trajetórias irregulares, com movimento aleatório, produzindo transferência e quantidade de movimento entre regiões de massa líquida. Este escoamento é comum também na água, cuja a viscosidade é relativa e baixa, diferente do mel, né? Outro tipo seria o escoamento rotacional. Ocorre quando partícula de um fluido em uma certa região apresenta rotação em relação ao eixo qualquer. O escoamento rotacional também é denominado vorticioso. Escoamento irrotacional ocorre quando as partículas de um fluido em uma certa região não apresentam rotação em relação a um eixo qualquer. Escoamento unidimensional, que é outro tipo de escoamento. É um escoamento cujas propriedades velocidade, massa específica, pressão e etc. são funções exclusivas de uma única coordenada espacial e do tempo. Ou seja, são representadas por função de valores médios da seção. Escoamento bidimensional ocorre quando partículas de um fluido escoam em planos paralelos, seguindo trajetórias idênticas, não havendo escoamento na direção normal aos planos. Escoamento uniforme é um escoamento considerado. O escoamento uniforme ele é considerado quando todas as seções transversais de um dado conduto forem iguais, a velocidade média em todas as seções em um determinado instante for a mesma. Em outras palavras, o escoamento uniforme é aquele no qual o vetor velocidade tem suas características, módulo, sentido iguais, todos os pontos do fluido. Escoamento variável é aquele no qual o vetor velocidade apresenta a característica módulo, direção e sentido distinta nos pontos do fluido. Escoamento livre ocorre quando todas as seções transversais de um líquido estiver em contato com a atmosfera. Essa situação se verifica em rios, córregos, entre outros. Este escoamento se dá necessariamente pela ação da gravidade, conhecido como escoamento em superfície livre. Escoamento forçado ocorre no interior de tubulações ocupando toda a área geométrica, não apresentando contato em ambiente externo. A pressão que o líquido exerce na tubulação é diferente da pressão atmosférica. Este escoamento se dá por ação gravitacional ou através de bombeamento. Valeu, galera. Isso foi mais uma apresentação sobre o tipo de escoamento e suas características. Obrigado. O teste de bico injetor mecânico, que pode ser aplicado em motores de geradores, tratores, pilhadeiras, escaladeiras, entre outros. Aqui está um bico injetor em vista, onde aqui é a chapa de ajuste, onde cada chapa de ajuste dessa ele acresce 10 bar, a mola, o pino intermediário, o flange montado
o bico injetor e a porca guia, onde a chapa de ajuste visa aumentar ou diminuir a pressão de trabalho. A mola ser comprimida e o pino intermediário não deixar ter atrito direto entre a mola e o bico. Funciona da seguinte maneira: o fluido entra aqui, passa por todas essas peças, chega aqui, ele entra nesse furo e é distribuído por esses 3 furos aqui, fazendo com que a pressão do fluido faça levantar a agulha e comprimir a mola, atomizando assim o fluido. Eu vou mostrar para vocês agora um evento prático. Esse bico injetor ele trabalha com pressão de 240 bar, mais ou menos 10. Onde vocês veem que o leque é uniforme. Como ele trabalha 240 bar, mais ou menos 10, vamos ver se ele está calibrado. Sim, ele está calibrado. Está dando mais ou menos 230 bar. De Pascal, que diz que a pressão de um fluido dentro de um sistema fechado é constante. E ao aplicar a força em determinado ponto concentrado, a pressão é transmitida igualmente em todas as direções, de maneira proporcional. O princípio de Pascal é a base para freios, elevadores, prensas, empilhadeiras e macacos hidráulicos.